Então agora vamos pro glúten, que é o segundo demônio da internet. O pessoal fala que agora parece assim, todo mundo tem intolerância a glúten. Quem é que não pode, de fato, comer alimentos ricos em glúten? Eu até lembrei aqui, quando a gente falou lá dos alimentos inflamatórios, um dos alimentos inflamatórios bem alto, voltando rapidinho, já entrando no glúten, é a farinha branca. E todo mundo acha que é por causa do glúten. Não é por causa do glúten. É porque o índice glicêmico é muito alto, que aumenta a insulina, que é um hormônio anabólico, e vai aumentar a gordura corporal. E a gordura corporal é inflamatória. Quando fala da farinha branca, se for falar mal dela, fala direito. Não é por causa disso. Não é por causa do glúten. Eu não sabia, tá? Aprendi. É por causa do índice glicêmico muito alto. Aí quando... Sempre fala, um hormônio que a gente tem que cuidar, usar menos possível é a insulina. A insulina e o cortisol. Quanto menos você usar ele, mais saudável você é, né? E o glúten, quem que não pode? A gente tem o celíaco e a gente tem muitos poucos celíacos. Eu tenho umas 2 pacientes realmente celíacas. Eu acho que quantos por cento da população? É muito pouco. 3% da população mundial tem doença celíaca. Eu tenho uma coisa 2 assim. pacientes mesmo que são celíacas e tem ali a pessoa que vai ter uma certa... Não chega a ser uma intolerância, é uma sensibilidade. A gente chama sensibilidade não ao glúten, né? Ele tem uma sensibilidade, mas não chega a aparecer no exame. E aí é aonde a gente vai tirar. Síndrome do intestino irritável também, né? E alguns também com food maps, que é uma intolerância ao carboidrato, e a farinha não deixa de ser o carboidrato. Então, quando a gente retira com esse diagnóstico, celíaco, sensibilidade e com food maps ou síndrome do intestino irritável, a gente tira e tem uma melhora clínica. Porque o que não é legal? A pessoa tá sentindo sintomas e o médico, por exemplo, falar que não tem nada. Isso tá errado. Não é legal sentir desconforto, tudo. Tem que escutar o paciente. Coisa. Se não apareceu nos exames, fez às vezes aquele teste de frutose e tudo, não apareceu, aí a gente vai pro clínico, aí a gente tira. Vamos tirar, a gente vai fazer teste. E tem algumas pacientes que mostrou uma melhora significativa. O teste genético mostra também, que muitas pessoas não têm acesso, que ele é muito caro, mas ele mostra também. Isso que você tá falando, assim, eu não sou especialista nessa área, eu posso falar uma besteira, eu tô dizendo pela minha experiência até como mãe, tá? O que eu vejo como médica que eu faço? Se a pessoa tem um desconforto quando come algum alimento específico, eu faço o teste. Vamos tirar uma semana e ver como que você vai se comportar? Por quê? Porque o meu filho é intolerante à lactose. Só que eu lembro que na época ele não podia comer nada, ele passava mal. E aí eu levei no alergista. E aí, como eu tava levando os 2, eu tenho 2, eu levei os 2 de uma vez, porque um tinha rinite, outro tinha asma, enfim. Ela pediu os exames pros 2. Deu assim que o mais novo, o mais velho era muito intolerante, não podia passar perto de um leite que ele tinha diarreia, dor abdominal, distensão e tal. O outro, os exames dele deram, assim, uma imunoglobulina muito mais alta, como se ele fosse muito mais intolerante, muito mais alérgico, e ele não sentia nada. E aí a alergista na época me explicou, olha, ele tem um fator de risco genético para desenvolver. Não quer dizer que ele vai desenvolver. É a quadro clínico que vai dizer. Pode ser que ele desenvolva a partir de um determinado momento da vida, e aí sim a gente vai tirar. Mas hoje a gente não precisa tirar. Ele tá com 10 anos, ele toma leite e derivados até hoje, e nunca desenvolveu. E o outro que tinha anticorpos baixinhos é extremamente intolerante. Então, o que eu falo com o paciente, às vezes o exame, ele te mostra um fator de risco. Mas ele não te mostra que você tá de fato intolerante. Então, o melhor teste é a clínica do paciente. Então, se o paciente tem clínica, tá, vamos primeiro tirar a lactose pra ver se é lactose. Não é. Vamos fazer um teste com glúten? Não é. É melhor, porque às vezes esses testes são caros, a paciente gasta uma fortuna e não dá nada. E o paciente tem sintoma. Aí a gente tem que tirar. É melhor testar. A gente investiga, né? E depois, se não deu nada, a gente tira. Aí, a doença celíaca, lembrando que ela é uma doença autoimune. Então, não tem cura. A pessoa tem que tirar o glúten pro resto da vida. A sensibilidade é aquilo. Ela vai ter se ela comer. Então, se ela tá desinflamada, se ela tá 3 meses sem usar, e às vezes ela usa, geralmente ela não tem sintoma. Aí, aonde... Principalmente as mães, as crianças. Minha filha não tem mais. Minha filha comeu, meu filho comeu, tal. Só que ele tá desinflamado. Aí, começa a consumir, a inflamação é somatória, vai somando, volta tudo de novo. Tá? E a criança sofre muito, geralmente. Então, nessas situações que você falou, intestino irritável, uma sensibilidade, quem de fato tem doença celíaca, esses tem que tirar. Esses tem que tirar, não tem. Mas o que a gente vê hoje, assim, fazendo uma crítica aos seus colegas nutricionistas, o que eu vejo hoje é assim, o paciente não tem história de intolerância a nada, de sensibilidade a nada, e ele procura um nutricionista para emagrecimento.
Aí o nutricionista fala assim, vamos tirar toda a lactose porque é inflamatório. O que é inflamatório é a gordura, a obesidade. Gordura, obesidade. Ah, não, vamos tirar todo o leite, vamos tirar todo o glúten. Aí o paciente começa a emagrecer, aí ele, é verdade, eu era inflamado, viu? Porque eu emagreci. E eu falo, não, você desinflamou porque você emagreceu. Mas se eu tirar tudo que tem glúten da sua dieta, que é praticamente todos os carboidratos, e se eu tirar todos os laticínios da sua dieta, qualquer um com uma dieta tão restritiva vai emagrecer muito.